Olá, vamos então para a nossa aula número 2, estudo do ar atmosférico. Então, na aula um, nós fizemos uma breve revisão de termodinâmica, né, onde a ideia era a gente conseguir relembrar alguns conceitos da termodinâmica que a gente utiliza, né, na psicometria, tá? Então, como eu disse lá na aula um, a ideia daquela revisão de termodinâmica não é revisar toda a termodinâmica, é só alguns pontos importantes, tá ok? E aí, então, com isso, a gente começa o estudo do ar atmosférico, que é bastante importante para a gente. Por quê? Porque, na verdade, psicometria é o estudo do ar atmosférico, né? O que a gente consegue fazer com o ar, né? Quais que são as mudanças, né, que a gente consegue realizar no ar atmosférico, ou seja, como que a gente acrescenta calor, né, e com isso muda a temperatura, como é que a gente retira calor, como é que a gente acrescenta umidade ou retira umidade. É isso, né? Basicamente é isso que a gente faz na psicometria, né, e nos processos psicométricos que a gente vai estudar depois. Então vamos lá. Então, primeiramente, a gente vai falar aqui do ar atmosférico, tá? Então, o que que é o ar atmosférico, né? O ar atmosférico é esse ar aqui que está, né, no nível da troposfera, tá? Então, aqui, né, onde a gente se encontra, né? E, na verdade, esse ar ele é uma mistura de gases, né? Então, a gente tem aí vários gases compondo, né, o ar atmosférico, né, inclusive vapor de água, tá? E a gente vai dividir então esse ar atmosférico em duas parcelas. Uma parte desse ar atmosférico vai ser o ar seco, ok? E a outra parte desse ar atmosférico é o vapor de água, tá? Então, o ar seco, tá? Que é o ar sem a presença de umidade, vamos dizer assim, ele é composto basicamente, né, de nitrogênio e oxigênio, tá? Então aqui a gente tem uma tabelinha com ah, algumas, né, alguns gases que compõem aqui, né, esse ar seco, tá? Sendo que os mais importantes para a gente são o nitrogênio e o oxigênio. Então, o nitrogênio aproximadamente 78% em volume, né? E o oxigênio aproximadamente aí, né, 21%, né, em volume. E aí a gente tem outros gases, né, como argônio, dióxido de carbono, né, hélio, e entre outros aqui que formam aí menos de 0,01%, né, do volume total de um gás, tá? Então, a este ar sem a presença, né, sem a presença do vapor de água, a gente chama esse ar aqui de ar seco. E isso vai ser importante, principalmente na aula de hoje, quando a gente for falar aí da lei de Dalton, né? Então a gente vai separar essas duas parcelas, né, do ar atmosférico para a gente poder, né, então ver o que, que a gente consegue, que conclusões a gente chega, né, e é daqui que vai partir então a psicometria, ok? Tá? Então essa diferença que nós temos aí no ar atmosférico. Uma parte dele é ar seco, uma parte dele é vapor de água, sendo que o ar seco é essa composição aí de gases que está apresentado para você. Ok, então, né, quando a gente acrescenta, né, uma certa umidade, né, essa umidade acrescentada nesse ar seco, a gente chama isso então de ar atmosférico. É, no nosso curso, né, e normalmente a gente não fica toda hora falando ar atmosférico, a gente vai falar somente ar, né? Então, quando a gente falar que a gente está estudando o ar, você, né, pode entender então que a gente está estudando ar atmosférico. A gente não vai ter esse rigor no curso, né, não tem essa necessidade, uma vez que o nosso estudo aí, né, é dessa mistura de ar seco e vapor de água. Bom, essa água que está presente, né, no nosso ar, então, no nosso ar atmosférico, ela pode ser, né, ela pode aparecer para a gente de algumas formas, né? Então, ela pode aparecer, por exemplo, na forma líquida, tá? Então, quando está chovendo, né, ou quando tem uma neblina, né, então eu tenho aí, né, ela está presente para a gente aí numa forma líquida, né? Tá? Então eu consigo enxergar essa quantidade de água aí que está presente nesse ar atmosférico. Mas ela também pode aparecer
como um sólido. Aqui, né, para nós aqui do hemisfério sul, Brasil, né, é mais difícil, né, neve, né, a gente aqui isso não ocorre, né, tá? Mas a gente tem aí bastante ocorrência de granizo, né, tá ok? Então, na verdade, o que que é? É essa presença da umidade presente no ar seco, né, no ar atmosférico, que, né, vai se solidificar, tá ok? Mas a grande maioria, né, normalmente, né, de forma geral, essa água aí ela está presente na forma de vapor. E esse vapor ele é um vapor superaquecido, tá ok? A baixa pressão. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas é importante lembrar, a gente viu isso lá na revisão de termodinâmica, né? Então, só para recordar aqui, né? A gente tem aqui, por exemplo, um diagrama de temperatura por entropia, tá? Para água, né? Então, quem que é, né, o vapor superaquecido? O vapor superaquecido é esta região aqui, né? Essa região aqui é a região de vapor superaquecido. Então é isso que está acontecendo, tá? Então a água presente no ar que você está respirando, ela está nessa condição aqui, nessa região aqui de vapor superaquecido por uma pressão bem baixinha, né? Se você pegar uma temperatura, desculpa, uma tabela, né, termodinâmica, né, você vai observar que, né, para saturação, né, e a gente viu isso na aula passada, né, para você ter aí, né, para você ferver uma água, por exemplo, a 20 graus Celsius, você precisa de uma pressão baixa, né? Então, uma pressão bem menor aí que 20 kPa, né, ou bem menos que isso, né, 4, 3 kPa, para você conseguir ferver a água, né? E a gente está falando que essa água está superaquecida, ou seja, ela já passou dessa região de saturação, né? E aí agora ela está aqui, nessa região aqui aquecida, tá ok? Então é isso que a gente tem no nosso, né, no nosso ar atmosférico. A gente tem água como um vapor superaquecido. Então ele está na condição de vapor e esse vapor é superaquecido e a baixa pressão. Ok. E ainda, né, essa quantidade de vapor, e a gente vai conseguir calcular isso, vai ver isso mais para frente, né? Essa quantidade de vapor que está presente aí nesse ar atmosférico, ele tem um valor muito pequeno, né? Em relação à quantidade de ar seco, a proporção é bem menor de vapor de água, tá? Então, a gente está falando de valores bem diferentes, né, de vapor da água. Então, falando assim de coisas como 5 gramas de vapor para cada quilograma de ar seco, por exemplo, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, 5, 10, 15 gramas para cada quilograma. Então, dá para ter uma noção que a gente está falando de coisas bem, né, diferentes aí. Então, são proporções bem maiores de ar seco. Porém, né, é, se eu não tiver nenhuma porção de ar, de vapor, né, de água nesse ar seco, né, para formar esse ar atmosférico, ficaria impossível, né, a sobrevivência aqui na Terra, né? Então ele é super importante para a gente. Né? Para você ter uma ideia, né, quando a gente tem condições de vapor de água no ar atmosférico, quando esse valor é muito baixo, eu tenho problemas, né? Eu tenho problemas de saúde, então problemas nas vias respiratórias, né? Ressecamento de pele, né? Então eu tenho alguns problemas caso, né, essa quantidade de vapor seja muito pequena. E o contrário também é verdade. Se ela for muito alta, né, se for muito elevada, também tem alguns problemas. Então, né, lá nos processos psicométricos, a gente tem que dar uma ajustada nisso, né, tá? É essa a função. Ok? Então, né, apesar de ser um valor muito pequeno, ele é super importante, né, para que a gente constitua um ar atmosférico de qualidade. Ok? Bom, vamos lá. Continuando então, né, aqui ó, em temperaturas abaixo da temperatura crítica. Então, o que que é a temperatura crítica? Lembrando, né, da aula passada, esse cara aqui é o ponto crítico, né? Tá? No ponto crítico, lembrando, né, o que que acontece? Eu vou
instantaneamente de líquido para vapor, né? Então ele sai de líquido para vapor superaquecido instantaneamente, né? Tá? Então se eu estou falando que a temperatura está abaixo da temperatura crítica, é qualquer coisa, né? Qualquer posição, né? Para baixo desse ponto aqui, ok? Tá? Então são temperaturas que estão abaixo dela aqui. Então, em temperaturas abaixo da temperatura crítica, a fase gasosa de uma substância é frequentemente chamada de vapor. Isso aqui é interessante, né? Essa observação é interessante. Por quê? Porque tanto o vapor d'água quanto o ar seco, né, eles têm a mesma condição na atmosfera. Você, né, aí sentado assistindo essa aula, você não está enxergando nem o ar e nem o vapor de água. Tá? Os dois estão misturados, né, aí na sua frente, né, no seu ambiente de estudo, e você não está enxergando nenhum dos dois. Mas por que então um é chamado de gás e por que o outro é chamado de vapor? Então, o conceito por trás disso, né, por trás desses dois nomes, está aqui. Né? Então, quando normalmente, né, a temperatura, né, quando normalmente eu trabalho com temperaturas abaixo da temperatura crítica, tá? E eu estou numa fase gasosa, né? Ou seja, por exemplo, eu estou fervendo água, essa água, né, eu estou saindo ali de líquido saturado para vapor saturado, estou saindo aqui dessa região só para, opa, desculpa, relembrando aqui, né, da nossa aula de revisão de termodinâmica, estou saindo de líquido saturado, 100% líquido, e estou fervendo até ele virar vapor. Tá? Esse vapor, né, ele está abaixo desse ponto crítico. Então, nessa condição, esse gás que está abaixo do ponto crítico, eu chamo ele de vapor. Tá ok? Agora, quando ele está acima do ponto crítico, quando a condição dele de temperatura é acima do ponto crítico, esse vapor eu chamo de gás. Tá? Então, é isso que acontece na verdade. Por isso que eu, né, falo que o ar seco é um gás. Né? E por isso que eu falo que a água é um vapor de água. Né? Tá? Mas na verdade os dois aí estão ocupando o mesmo espaço, você não está enxergando nenhum dos dois, é só uma questão aqui de definição. Tá? Então, termodinamicamente falando, né, para temperaturas abaixo da temperatura crítica, essa fase gasosa a gente chama de vapor. E, né, acima do ponto crítico a gente chama isso de gás. Ok? Tá? Então o termo vapor implica um estado gasoso que está próximo da região de saturação. Ou seja, né, ele está aqui nessa condição aqui, e caso ele seja resfriado, ele pode condensar. Tá? Já se ele está acima do ponto crítico, ele precisa resfriar muito para chegar nessa região de, né, de saturação aqui, para que aí, a partir daí, continuando resfriando, ele possa condensar. É o que acontece, por exemplo, quando eu quero ter algum gás, né, pegar o oxigênio e quero passar isso para o líquido. Né? Então, oxigênio líquido, nitrogênio líquido, eu preciso resfriar demais isso, né? Temperaturas muito baixas para conseguir isso. Por quê? Porque eu preciso sair de uma região supercrítica, chegar no ponto crítico e aí, a partir disso, então, chegar numa região onde ele possa, né, chegar nessa região de vapor superaquecido e resfriar e chegar no ponto de condensação, até líquido saturado, depois líquido comprimido, se for o caso. Tá ok? Tá? Então, né, o termo então, vapor implica um estado gasoso que está próximo da região de saturação da substância, elevando a possibilidade de condensação durante o processo. É isso. Tá? Com exceção do vapor de água, todos os componentes do ar têm característica única de estar em condições supercríticas na faixa de temperatura ambiente, o que faz com que eles sempre estejam na fase gasosa, que a gente acabou de dizer aqui. Tá? Então eles estão sempre nesse ponto aqui em cima e, portanto, eles são considerados como gás. E para ele condensar, eu preciso resfriar demais, né? Eu preciso baixar muito a temperatura dele. Tá ok? Bom, continuando então, né, a gente vai agora tratar um pouquinho do ar seco. Né? Então, o ar seco a gente já viu que é uma composição de gases, né? E esse
ar seco na faixa de temperatura que a gente trabalha, né? Então, para ar condicionado, a gente, né, considera aí uma faixa de temperatura de trabalho entre -10 e 50 graus. Você pode falar assim, não, mas não é possível, não é possível, -10 graus, eu não faço isso no Brasil. Lembra, a gente está falando aqui condição de ar-condicionado, né? Então, condicionamento de ar de forma geral. Então, para processos tanto para um condicionamento de ar tanto no Brasil quanto na Argentina, quanto nos Estados Unidos. Então, de forma geral, tá? De forma geral, a faixa de trabalho vai de -10 a 50. No Brasil, né, para condições de resfriamento, que é a grande maioria dos projetos, né, a gente trabalha aí na faixa de 22 até 25 graus Celsius, né, 25,5. Essa é a nossa faixa de trabalho para o ar interno, né? Então, para o ar do ambiente, que é a condição de conforto, por exemplo. Né? Tá? E para o ar externo, essas condições que a gente tem aqui no nosso ambiente. Então, a gente trabalha aí, né, regiões que têm temperaturas maiores, então chega a 36 graus, né? Regiões onde tem temperaturas menores, chegando aí a 22, 23 graus, tá? Essa faixa Brasil, né? Se você pegar a nossa norma de ar-condicionado para projetos comerciais, né? Tá? Ela é a NBR 16401, parte 1, de 2008, tá? Então, na 16401-1 de 2008, né, que são, ela fala de projetos, né, requisitos de projeto, ela tem algumas tabelas, né, com condições atmosféricas para várias localidades do Brasil, né? Então, para todos os estados, né, ele vai apresentar ali as condições de temperatura médias. Então, a faixa de temperatura média ambiente, né, temperatura externa, né, que é a temperatura do ambiente externo, vai variar aí de 36,5, 37 até 22, mais ou menos, tá ok? E para a condição de conforto, né, condição interna, conforto, basicamente é entre 22 e 25,5. Tá? E aí, bom, óbvio, a gente tem outros tipos de projeto, condições especiais, né? Como sala limpa, como ambiente farmacêutico, né? Enfim. E aí são condições particulares, tá? Mas normalmente dentro dessa faixa de trabalho, tá ok? Então, dentro desse intervalo, né, de temperatura, o ar seco, né, ele pode ser tratado como um gás perfeito, né, com um valor de calor específico à pressão constante aproximadamente igual, né, a 1,005 kJ por quilograma Kelvin. Ok? Então aqui ó, tem uma tabelinha com os valores, que é a temperatura de -10 a 50, e do lado aqui o calor específico à pressão constante. Nota aí que ele vai de 1,0038 a 1,0065. Se eu fizer aí, né, o maior e o menor, o erro está dentro de uma faixa de 0,2%, ou seja, aproximadamente um valor constante. Em projeto de ar-condicionado, né, basicamente, a gente, quando não precisa de tanta precisão, a gente considera o calor específico, a pressão constante para o ar, igual a 1 kJ por quilograma Kelvin, tá? Então, ou grau Celsius, é a mesma coisa, tá? Uma vez que isso aqui é uma diferença, né? Então, a gente normalmente não tem muita precisão de projeto, não precisa chegar num detalhe tão preciso, a gente usa 1 kJ por quilograma Kelvin, porque a gente está falando ali de 1,004 ali, né? 1,005, né? Que é o que a gente colocou aqui, tá? Isso não vai, né? Usar 1 e 1,005 não vai mudar muito o meu projeto, tá? Então a gente acaba usando esse valor aí que fica mais fácil para a gente fazer os cálculos, né? Fica algumas contas já saem mais rapidamente. Aqui, né, tem uma informação importante, né? Como ele não tem uma variação, né, então a gente diz que a gente pode considerar ele como sendo um gás perfeito, gás ideal, gás perfeito, né? Tem uma pequena diferença entre
os termos, mas você deve ter aprendido na escola ou como gás perfeito, ou como gás ideal, enfim. O que importa é que, se isso é uma verdade, aquela equação pressão vezes volume é igual massa vezes a constante do gás vezes a temperatura, ela pode ser usada. Né? Então aqui, pressão absoluta, né? Volume, massa, constante do gás, né? Aquela constante universal do gás, e a temperatura absoluta. Então, isso é uma verdade. Se isso é uma verdade, você não vê que lá para frente, né, na aula de hoje ainda, isso vai ser bastante útil para a gente poder tirar a conclusão do que acontece aí com o ar dentro do ambiente ou com o ar atmosférico. E isso aqui vai, né, essa equação, com, né, esta consideração, vai ajudar a gente lá no estudo da psicometria. Ok? Bom, e o vapor de água? O vapor de água, né, olha, se eu pegar o vapor de água a 50 graus Celsius, né, a pressão de saturação vai ser 12,3 kPa. De onde que eu tirei isso? Tirei isso de uma tabela termodinâmica, olha lá. Temperatura 50 graus Celsius, a pressão de saturação 12,35, né, kPa. Então, significa o seguinte, que se eu tiver um recipiente com água a 50 graus Celsius, para que ela ferva, né, para que eu faça com que essa água comece a ferver, eu preciso baixar a pressão do ambiente para 12,35 kPa. Tá? Aquele modelinho que na aula passada a gente recordou, né? Eu ponho um recipiente com água, né? Então aqui tem água, tenho aqui uma tampa, né? Uma bomba de vácuo, um manômetro, okay? Aqui tem um termômetro para indicar que a temperatura não está variando, e tem uma fonte, né? Aqui, na verdade, eu vou até tirar a fonte de calor para não confundir, né? Mas está aqui mantendo a mesma temperatura, tá? Então eu vou tirando a ar daqui de dentro, a pressão vai baixando, né? A pressão vai baixando dentro desse recipiente aqui, de forma que quando essa pressão chegar em 12,35 kPa, a água que está aqui a 50 graus Celsius vai começar a ferver, tá? É isso. Então nota que é uma pressão bem baixinha, né? Se a gente pegar aqui no nível do mar, a pressão é de 101,325 kPa, né? Então, falando de uma pressão bem baixa, né? Então, ó, a pressões abaixo desse valor, o vapor da água pode ser tratado como um gás perfeito, com erro desprezível, também abaixo de 0,2%, mesmo quando ele é vapor saturado. A gente está falando desse trecho em azul aqui, ó, tá? Esse trecho aqui, deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta aqui, desculpa, vou pegar aqui um apontador. Então, essa aqui é a região, tá vendo? Toda essa região aqui pode ser tratada como um gás ideal. A gente vai trabalhar com temperaturas abaixo de 50, né, como a gente viu lá no slide passado, né, para o ar seco. Então, olha aqui, ó, o calor específico, a pressão constante praticamente não varia, tá vendo? De 1,879 para 1,855. Então, a gente está falando aí de faixa de variação muito pequena, né? Um valor muito pequeno de faixa de variação pro vapor d'água, né? Você pode falar assim, mas a água não é 4,2 kJ por quilograma Kelvin, né? Pode ter escutado isso, pode estar lembrando disso. Esse valor é para o líquido, né? A gente está falando aqui de vapor d'água, tá? E aí aqui, de novo, né? Esse vapor d'água pode ser considerado como sendo um gás perfeito. Se ele pode ser considerado um gás perfeito, toda a consideração que a gente fez no slide anterior para o ar seco serve para o vapor d'água. Então, os dois têm a mesma característica. Ou seja, uma única equação faz com que a gente consiga resolver, né, conhecer as condições do vapor d'água e as condições do ar seco. Tá bom? Legal. Então, dito isso, né, conhecendo então e sabendo então que a gente tem no ar atmosférico uma parte desse ar é ar seco e uma parte desse ar atmosférico é vapor d'água, eu posso então utilizar a lei de Dalton
para entender o que acontece no ambiente. Então, o que é a lei de Dalton? A lei de Dalton é o seguinte, é uma lei que diz que, né, a pressão total é igual à soma das pressões parciais que eu tenho dos outros gases, né? Então, ele diz aqui ó, que a pressão total de uma mistura de gases é a soma das pressões parciais de cada um dos componentes. Então, no ar atmosférico eu tenho ar seco e tenho vapor d'água. Então, a pressão total vai ser a soma da pressão parcial de ar seco mais a pressão parcial de vapor. Portanto, se você está aí assistindo a aula no nível do mar, por exemplo, né, a pressão atmosférica no nível do mar é 101,325 kPa, né, uma atmosfera. Né? Desse 101,325 kPa, uma parte dessa pressão é pressão parcial de ar seco e a outra parte dessa pressão é pressão parcial de vapor. A soma dos dois é que vai te dar esse 101,325 kPa. Ok? Tá? Se eu estou num lugar, por exemplo, que está aí a 750 metros de altitude, a pressão atmosférica é por volta de 92,5 kPa. Então, desses 92,5 kPa, uma parte desses 92,5 é ar seco e uma outra parte é vapor, que a gente vai chamar de pressão parcial de vapor e pressão parcial de ar seco. Ok? Tá? É isso. E aí a soma dessas pressões parciais é que vai dar a pressão atmosférica do local. Essa equação, apesar de simples, ela é importantíssima. É isso que vai ajudar a gente a definir as propriedades do ar atmosférico e, quando a gente for estudar a carta psicométrica, as cartas são feitas a partir de uma pressão local, né? Ou seja, a partir desta pressão total e tudo que tem dentro da carta, que na verdade é uma simplificação, né, uma facilidade para não ficar fazendo conta toda hora, na verdade nada mais é do que, né, a variação das pressões parciais. Tá? É isso que está acontecendo lá. Okay? Então essa é a lei de Dalton, é a lei super importante que vai dar início aí ao estudo da psicometria. Então vamos lá. Vamos, a partir então da lei de Dalton, a gente vai ver qual que é a implicação disso para a gente, né? O que eu posso tirar de conclusão? Então, um primeiro exemplo, né? Vamos supor aqui ó, que o ar ambiente, né, no nível do mar, então eu estou no nível do mar, estou numa temperatura de 25 graus Celsius, eu quero saber então quais são as pressões parciais de vapor, d'água e de ar seco, ok? Então vamos lá. Então, primeiro de tudo, né? Primeiro de tudo, a gente vai descobrir qual que é a pressão parcial de vapor. Como é que eu consigo saber isso? Vamos lá então. Então, para eu saber isso, eu preciso de uma tabela termodinâmica. Tá? Nessa tabela termodinâmica, o que eu tenho aqui? Eu tenho temperatura, e para cada temperatura, qual que é a pressão de saturação. Então, supondo que eu estou a 25 graus Celsius, a pressão de saturação é 3,169 kPa. Tá? Então, aqui, nesse caso, né, a gente está supondo, né, quando eu quando eu utilizar a pressão de saturação, eu estou dizendo então que o meu ar está saturado, ok? Tá? Então, a pressão, vamos escrever isso aqui, depois a gente vai aprofundar isso, né? Então, significa que a minha pressão parcial de vapor é igual à minha pressão de saturação, tá? A gente vai ver nos propriedades psicométricas que isso aqui implica que tem uma propriedade psicométrica que chama umidade relativa, implica então que a umidade relativa será igual a 100%, ok? Tá? A gente vai ver isso na próxima aula, né? Mas já fica aí, né, para você já ir, né, se atentando no termo. Ok, então olha lá. Então eu tenho aqui que para 25 graus Celsius a pressão de saturação é 3,169 kPa. Legal. Então, no nível do mar, né, a pressão atmosférica é 101,325 kPa, né, e aí, portanto, né, sabendo que pela lei de Dalton a pressão total é igual à soma das pressões parciais, fica que, então, que a pressão parcial de ar seco vai ser a
pressão total menos a pressão parcial de vapor, que é igual à pressão de saturação agora, né? Sendo assim, então, aplicando aí, né, a equação, eu tenho então que a pressão parcial de ar seco é 98,156 kPa, tá? Então, eu tenho que, neste exemplo, para eu ter 101,325 kPa, desse 101,325 kPa, 98,156 kPa é pressão de ar seco e 3,169 kPa é pressão parcial de vapor. Isso para uma região, né, para uma condição de 100% de umidade relativa, ou seja, a pressão parcial de vapor é igual à pressão de saturação, tá bom? Legal. Bom, continuando, né, e aprofundando aí, né, e aí aqui eu estou dizendo então chamando de consequências da lei de Dalton, né? Por que eu estou chamando de consequências? Porque isso é o que implica no estudo da psicometria. E a gente vai ver que cada coisa que tem um nome, né, na próxima aula, né, nas próximas, né? Então vamos lá. Para o problema anterior, supondo que o ambiente tenha 10 metros de comprimento, 5 metros de largura e 4 metros de altura, determine a massa de ar seco e a massa de vapor de água desse ambiente. Então vamos lá. Para fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que tanto o vapor de água quanto o ar seco são gás perfeito. Então a equação de gás perfeito cabe aqui. Então vamos lá. Sendo assim, né, PV igual a MRT. Aqui é uma tabela, né, termodinâmica, onde eu tenho o gás e tem aqui algumas condições, né? Então este daqui, né, o R aqui, é a constante universal do gás. Aqui é a massa específica, calor específico a pressão constante, calor específico a volume constante. E aqui a constante adiabática, que nada mais é do que o calor específico a pressão constante pelo calor específico a volume constante, né? E aqui é a massa molecular, ok? E aqui a fórmula química para cada um. Bom, vamos lá então. Então, eu estou trabalhando com ar atmosférico, que tem vapor de água e ar. Então, eu estou trabalhando com essas duas, né, constantes de gás. Vapor de água 0,4615 kJ por quilograma Kelvin e ar seco 0,287 kJ por quilograma Kelvin. Vamos lá. Então, esses dois que eu estou usando. Então, para o vapor de água, vou, né, aplicar a equação, que eu quero saber a massa de vapor. Então, a massa de vapor vai ser a pressão parcial de vapor vezes o volume dividido pela constante do vapor vezes a temperatura. Lembra que a temperatura é absoluta, né? Tá? Então, olha lá. O ar está saturado, né? Então a pressão parcial de vapor é igual à pressão de saturação, 3,169. Volume. O volume são as condições do ambiente, lá da sala, né? 10 metros por 5 por 4, né? Dividido pela constante do vapor, 0,4615, vezes a temperatura absoluta, 25 mais 273. E aí, 25, que era a temperatura que a gente utilizou no problema anterior, né? É o mesmo, né? Então, fazendo as contas aqui, eu tenho que, dentro desse ambiente, eu tenho 4,61 kg de vapor. E quanto que eu tenho de ar seco? Então, olha lá, de ar seco, mesma consideração, a equação é a mesma, só que agora eu vou usar o que? A pressão parcial de ar seco e a constante do ar seco. Então, olha lá, pressão de ar 98,156 kPa, que a gente encontrou, né, no slide passado e no primeiro problema. Volume do ambiente, o mesmo do anterior aqui, né, para o vapor de água. Constante do gás, 0,287, que é a ar, né? E a temperatura é a mesma, 25 mais 273. Só que olha lá, eu tenho 229,53 kg do quê? De ar seco. Ok? Então, dentro desse ambiente que tem 10 por 5 por 4 metros, eu tenho 229,5 kg de ar seco e 4,61 kg de vapor misturado aí, né, formando o ar atmosférico que está nesse ambiente.
ok? Bom, e aí para esse mesmo problema eu quero saber qual que é a relação entre a massa de vapor e a massa de ar seco, tá? Então aqui a gente vai resolver isso, né, de uma forma, eu vou colocar todo ele aqui, vai resolver dessa forma, mas né, só para mostrar que tem formas diferentes de fazer a mesma coisa. Aqui, se eu quero saber a relação entre massa de vapor e massa de ar seco, é somente fazer o seguinte: pego a massa de vapor e divido pela massa de ar seco. O resultado vai ser exatamente o mesmo. E aí, aqui, a resposta que eu vou ter vai ser a seguinte: quilograma de vapor por quilograma de ar seco. Ok? Tá? Então, eu posso fazer dessa forma, que vai me dar a mesma resposta aqui, 0,02 quilograma por quilograma, né, quilograma de vapor por quilograma de ar seco, ou fazer do jeito que eu estou mostrando aqui também. Como é que está sendo feito aqui? Bom, então a gente vai utilizar aqui as pressões parciais e a gente vai converter em proporção de peso, tá? Multiplicando cada pressão pela sua massa molecular. Isso aí tem um nome, né? Chama hipótese de Avogadro, ok? Então, olha lá, aqui eu tenho as massas moleculares tanto para o vapor de água quanto para o ar seco, né? Então, para o vapor de água, 18,015 é o valor que está aqui, e para o ar seco está aqui, 28,97, que está anotado aqui do lado. Qual que é a pressão de vapor de água? Bom, a gente já viu, né, 3,169 para esse exemplo que a gente está fazendo, né? Tá? Aqui tanto faz fazer a conversão, né? Aqui eu converti isso aqui para milibar, tá? 31,69. E a pressão de ar seco, que também a gente já calculou, 98,156 kPa, que dá 981,56 milibar. Se eu multiplicar então essa pressão pela massa molecular, eu vou obter então um valor, né, de proporção de massa de água, que é esse cara aqui, né, esse valor aqui, ó, 570,89, e aqui é uma proporção por massa de ar do ar seco, né, uma massa de ar seco, né, que é esse valor que está aqui, ó, 28.435,79. Então, a proporção em peso, né, de água com ar seco é só pegar o valor do vapor de água e o valor do ar seco e dividir um pelo outro, que é exatamente igual a fazer essa conta que eu fiz aqui em cima, ok? Isso tem um nome, né? Isso é uma propriedade psicométrica que chama umidade absoluta, tá? Que a gente vai ver na próxima aula quando a gente vai estudando aí propriedades psicométricas, ok? Tá? Então, mais né, um probleminha que a gente conseguiu resolver por conta da lei de Dalton. Então, a gente nem falou de psicometria ainda, né? Exatamente de psicometria, mas dá para perceber que a psicometria tem tudo a ver, né, com a lei de Dalton, né? Ok? Bom, então esse foi, né, o estudo do ar atmosférico, né, uma boa introdução aí para a gente entrar aí na psicometria, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Aqui estão as referências que foram utilizadas para fazer, né, essa aula para vocês. Então, né, então tem aqui um livro bastante importante, né, que é o do Sengel, Termodinâmica. Qualquer livro de termodinâmica você vai ter essa informação. O livro do Sontag, né, que antigamente também tinha o Van Weyden, né, que é Fundamentos de Termodinâmica, e o livro do Trott, que é um livro de refrigeração e ar-condicionado, né, um livro também de referência bastante bom. Ok? Bom, na próxima aula, então, a gente vai falar de propriedades psicométricas, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, né, pode entrar em contato comigo aqui que a gente esclarece para vocês. Até a próxima.